Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que está nos acompanhando pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Central do Esporte hoje fala de divisão de acesso, fala de terceirona do Campeonato Gaúcho, fala também de futsal. Então pode ir se acomodando no sofá aí, aumentando um pouquinho o volume da televisão para acompanhar a gente. Hoje o Central do Esporte tem aqui o José Quintana Júnior comigo. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo. Vamos para mais um Central do Esporte. Porque uns dias a gente tem que contabilizar lá quanto Central do Esporte a gente já gravou aí para saber que edição é, estamos chegando próximo do programa número 1000 ou não. O que tu acha desse desafio, hein? Pô, é uma boa. Né? 1000 acho que não, porque a gente grava esse programa semanal, Mas se né? chegar a 100 já tá bom, né? É, eu acredito que a gente periga estar Se já não ultrapassamos essa marca, hein? É verdade. Temos que dar uma olhadinha. Quem está também no Central do Esporte de hoje é o professor Gilson Piber. Tudo bom, professor? Tudo certo? Hoje nós vamos conhecer o caminho do gol. Olha aí, e sabe por quê? Porque o Eduardo, atacante do Inter de Santa Maria, autor de 5 gols já com a equipe, é um dos nossos convidados aqui do Central do Esporte. Tudo bom, Eduardo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, uma boa tarde. É uma grande honra estar com vocês aqui. Legal. E o professor Vinícius Munhoz. Tudo bom, Vinícius? Tudo certo? Tudo bem, Rogério. Tudo tranquilo? Tranquilo. Mais tranquilo agora, dá para se dizer? Tranquilo até a bola rolar, né? A gente tem que, óbvio, curtir o momento. Aí o Internacional de Santa Maria vive um bom momento dentro da divisão de acesso. Isso precisa ser comemorado, né? Mas hoje nós temos a reapresentação aí, já começamos a trabalhar novamente pensando no Avenida. Exatamente, o Avenida que é o próximo adversário de vocês, Vinícius, mas eu quero aproveitar a vinda tua e a vinda do Eduardo para falar desse bom momento vivido pelo Inter de Santa Maria. Esse, aliás, é o nosso grande assunto do Central do Esporte de hoje. O Inter de Santa Maria já tem aí 7 partidas, Vinícius, sem derrota na competição. Tem aí empate, tem vitória e tudo mais, vem inclusive de uma vitória sobre o Pelotas, com mais um gol do Eduardo. E a gente até conversava nos bastidores aqui do Central do Esporte. Eu, por exemplo, não lembro de uma série invicta do Inter de Santa Maria tão grande assim nos últimos anos. Deu liga, tá tudo certinho lá no Presidente Vargas, ou seja, deu certo, agora encaixou no começo, deu uma balançada ali, perdeu para o Aimoré e teve empate, mas agora vai o Inter de Santa Maria, são 13 pontos, Vinícius, já. Cada vez mais aquele perigo do descenso vai ficando para trás. E a segunda fase vai cada vez mais aparecendo, vai cada vez mais crescendo à frente do Inter de Santa Maria. Olha, Rogério, eu vejo que é cedo ainda para nós fazermos esse tipo de projeção, né, em termos de classificação. Nós temos recentemente jogado a primeira rodada, recém do segundo turno, né? Então nós estamos falando ainda de 6 jogos restantes dentro desse turno, 18 né? pontos em disputa. Exatamente, o equilíbrio é a tônica, né? Foi a tônica do primeiro turno. Eu vejo equipes muito parecidas, né, na forma de jogar, na busca pelo equilíbrio nos jogos, né? São equipes também muito tradicionais do futebol gaúcho, todas reunidas na mesma chave, né? Isso também pesa, faz os enfrentamentos se tornarem ainda de mais dificuldade. E eu acho que a competição ainda vai se arrastar equilibrada até as suas fases finais, né? Nós estamos tendo como pilar de sustentação aí o trabalho, né? Para muitos pode ser surpresa o que colhe o Internacional de Santa Maria nesse momento que vive, mas nós que estamos mergulhados aí dentro desse trabalho desde o dia 11 de janeiro, né, percebemos em primeiro lugar o comprometimento que o grupo de jogadores tem, né? Normalmente recai esses louros aí para o treinador, né, mas eu tenho hoje um grupo que trabalha com muita seriedade, né, que está focado no objetivo que nós traçamos. Eu vejo que muito do que nós estamos vivendo nesse momento se deve ao grupo de jogadores aí pelo desempenho que vem apresentando. Nós estamos encontrando alguma dificuldade, às vezes por lesões, né, de poder repetir a equipe, e eu me sinto muito tranquilo e à vontade em escolher os atletas, porque praticamente todos que nós colocamos para jogar mostram desempenho, né, dão conta do recado. Então isso mostra, em primeiro lugar, a qualidade de jogadores que nós temos, e principalmente o comprometimento e a seriedade pelo qual esse grupo vem tratando o trabalho. Daí talvez esse rendimento que tem apresentado, por exemplo, Eduardo, são 5 gols em 6 partidas. O professor Gilson Piber nos lembrava também nos bastidores aqui, professor Gilson Quintana, que em todos os jogos que o Inter de Santa Maria marcou gol, lá esteve o Eduardo guardando, deixando dele lá. Não tem essa história de por lance ou por sorteio, como um ou outro atacante aí pode estar fazendo no gauchão. O Eduardo vai lá e marca gol. Seja bem-vindo mais uma vez, Eduardo. Muito obrigado. É o fruto de um trabalho sendo bem feito do professor Vinícius, né? Desde a segunda semana de janeiro, manteve a filosofia de trabalho, e eu acho que os gols são fruto do trabalho, né? De toda a equipe, não só por eu estar vivendo um bom momento individualmente, mas
Sim, da equipe está somando pontos, conseguindo vitórias importantes. Eduardo, tem que altura? Eu tenho 1,91. O porquê da pergunta da altura do Eduardo, né? Porque para quem acompanha os jogos do Internacional de Santa Maria, o Eduardo ele tem aquela característica de ser o atacante de referência, tanto que o último gol agora contra o Pelotas tem a questão da proteção, o Eduardo ele protege do zagueiro e consegue colocar para o gol, mas ele também tem a característica do chute muito forte, né, professor Vinícius? Ele tem um chute muito forte, não é só aquele jogador cabeceador, só o jogador de área propriamente dito. E o Vinícius tem o Eduardo tem uma história curiosa. Ele tem apenas 22 anos. O Vinícius nos contava antes no programa que ele já jogou em Portugal, já jogou no futebol paulista, por ser de lá. No interior. E eu queria que ele dissesse como que foi a reação ao vir para Santa Maria disputar uma divisão de acesso, que na fama da competição era um campeonato mais aguerrido, um campeonato mais de contato, mas pelo que tu me disseste antes da nossa gravação, tá te surpreendendo a qualidade do futebol praticado aqui na divisão de acesso? Sim, é um grande desafio, né? Por eu vir... Antes daqui do Inter, eu tive praticamente um ano inteiro de uma lesão que eu tive no joelho, com algumas incertezas, era uma dúvida de eu voltar ou não jogar futebol. Aí surgiu a oportunidade com o professor Vinícius aqui no Inter, e eu não pensei duas vezes, aceitei o desafio, sabendo que era um futebol difícil, um futebol aguerrido, um futebol de força, e tinha muitas das minhas características, né? Me surpreendeu muito o nível técnico daqui do futebol gaúcho. Como eu mesmo comentei antes, que me surpreendeu que eu achei que fosse muito mais contato aqui do que em São Paulo, mas eu achei que o nível técnico está até superior no de São Paulo hoje. Um futebol muito bem jogado, de equipes equilibradas, que me surpreendeu muito. O que é interessante destacar é que o Eduardo ele também sai, né, sai da área. Ele cai pelos lados, cobra a falta, né? Então essa rodagem que ele tem no futebol, mesmo aos 22 anos, o tornam, né, aquele jogador que não tem o receio de encarar o lance, de cobrar a falta, o pênalti. Contra o Guarani de Bagé, né, o gol da vitória foi um gol de pênalti, né? Isso, foi um gol de pênalti ele cobrou já nos acréscimos. Exatamente. Né? Então isso é importante. E dentro dessa proposta de jogo, Eduardo, do técnico Vinícius, assim, o grupo, num curto espaço de tempo, parece que já deu uma resposta. Claro que o andamento da competição vai mostrar ainda mais competência, equilíbrio tático, enfim. Mas o que foi preponderante, né, nesse início de trabalho para uma resposta positiva do grupo? Olha, eu creio que é a repetição, né, do trabalho do professor Vinícius, é a gente comprar a ideia, porque ele foi sempre bem claro desde o começo o que ele queria. E nós, por sermos jogadores novos, jogadores de pouca idade, muitos com alguma rodagem já no futebol, mas querendo ou não somos novos, entendeu? E a gente comprou a ideia desde o início, mantivemos o equilíbrio e estamos ganhando força durante a competição. E isso que a gente está amadurecendo, né? É isso que eu vejo, que a equipe está amadurecendo, ganhando força para chegar agora no final do primeiro turno e com força na segunda fase, consequentemente, né? Comprar a ideia. Ele fala muito disso, Vinícius. E quando que o treinador percebe de fato que o elenco comprou a ideia? É só no resultado dentro de campo ou tem outra coisa que o técnico também percebe? Porque muitas vezes, nem sempre, é só ganhando que o grupo comprou a ideia. A última coisa que eu cobro do nosso grupo de jogadores, né, e cobro do trabalho é o resultado, né? O resultado é uma das poucas variáveis que nós temos dentro do trabalho que nós não podemos controlar, né? Agora, existem muitas outras que nós podemos controlar. E uma delas é se preparar bem, né? Procurar ter um time competitivo, procurar fazer os jogadores entender que o jogo ele se processa através de momentos, que esses momentos eles podem ser controlados, né, desde que tenha um treino por trás que dê sustentação. Nós temos também uma ferramenta que é muito importante para se ter desempenho, que é o fato de nós termos hoje um profissional que cuida da parte de análise, né, dos adversários, análise do nosso trabalho e análise dos nossos adversários. Isso contribui muito para a estratégia que nós montamos para os jogos. Então nós temos hoje o André Correia, que é o analista de desempenho do Internacional, que, diga-se de passagem, faz um excelente trabalho, né? Um profissional que reúne muitas condições para desempenhar essa função, e isso nos deixa muito à vontade no decorrer da semana.
ou mesmo quando nós temos jogos de quarta e domingo, né, nós trabalharmos em cima de uma boa análise do adversário e fundamentalmente em cima da estratégia que nós vamos levar para o jogo, que isso é variável. Nós temos um modelo de jogo estabelecido, né, onde está presente as ideias que nós da comissão técnica entendemos que sejam importantes para o trabalho, porém nós mexemos sempre na estratégia que vamos levar para cada jogo, tendo em vista a observação que a gente faz dos adversários. E isso nos proporciona jogar o jogo antes, né? Nós temos em muitas oportunidades o fato de jogar o jogo antes, os jogadores vendo o adversário também aumenta o nível de confiança, a gente consegue compartilhar a responsabilidade, que normalmente ela fica em cima do treinador, né, e sabendo usar bem essa ferramenta de vídeo, né, e de imagens, a gente acaba compartilhando melhor a responsabilidade, tendo como principal objetivo o desempenho. Então o desempenho ele vem em primeiro lugar, né, eu não me preocupo muito com o resultado, e sim pela continuidade do desempenho e da competitividade, porque dessa forma a gente se aproxima assim do resultado. Perfeito, perfeita colocação. Tu vê que é interessante, a gente vê como o Vinícius se preparou para esse momento, né? Estava analisando a fala dele. O Eduardo, por exemplo, estava parado, vinha de uma lesão, jogador lá de São Paulo. O Vinícius ele faz aquilo que no futebol europeu já é bastante comum, que é o treinador com uma função, uma espécie de manager, que administra as contratações, que escolhe o grupo, que pensa. Ele tem um analista tático, um analista de estatísticas, melhor dizendo, na sua comissão técnica, ou seja, ele se preparou e ele sabe que sozinho, aquele estilo que a gente conhece mais tradicional, da base do vamos do jeito que dá, com aquilo que nosso futebol aqui local muitas vezes fez, já está um pouco ultrapassado. E nós não temos, né, Quintana, a condição de falar em desempenho se nós não fizermos uma análise, né, do desempenho de adversário e do nosso próprio desempenho, né? Nós sentamos pelo menos uma vez por semana, né, no mínimo, às vezes se faz necessário mais vezes, para que nós possamos estudar o andamento do nosso modelo de jogo, das nossas ideias, da nossa equipe, perante o adversário, e também fazer um estudo do próximo adversário, né? Então, eu acho que isso é fundamental, a gente poder analisar o desempenho que os adversários estão tendo e que, fundamentalmente, nós estamos tendo para seguir o caminho, né, que está sendo feito, em cima daquilo que está sendo feito de forma qualificada e poder, principalmente, corrigir aquilo que não vem sendo feito de maneira adequada, né? E nós, tendo o treinamento, talvez como principal ferramenta de correção, trabalhamos muito nesse sentido. Nosso treino hoje ele é totalmente contextualizado em cima do modelo de jogo que eu adotei, em cima das minhas ideias. Nós vamos aí para 3 meses, né, quase 4 meses aí de trabalho, e não fizemos um treino físico, por exemplo, né? Todos os exercícios que foram feitos pelos atletas, e o Eduardo está aqui para não me deixar mentir, eles são feitos em cima de um contexto e dentro de uma ideia de jogo que a comissão técnica tem. Porque nós acreditamos que dessa forma nós estamos tendo desempenho e competitividade, né? Porque esse, eu volto a dizer, é o grande objetivo quando se trabalha com esporte coletivo, né? Quando se trabalha com necessidade de resultado, nós temos que ser a todo momento competitivo e ter desempenho. Então, essas ferramentas que são colocadas a nosso dispor, nós da comissão técnica tentamos usar da melhor forma possível para poder passar os nossos atletas aí, manter o grupo, né, a equipe, o time internacional sempre competitivo. Mas e o jogador nessa hora? Porque ao fazer o elogio para ti, Vinícius, eu ia aproveitar e perguntar para o Eduardo. Nós tivemos aqui no ano anterior, agora não me recordo se foi 2016 ou 2015, um treinador que disse que às vezes o jogador ele não compreende a função tática, ele não está disposto a estudar como vem essa nova geração de treinadores. Tu é um jogador jovem, Eduardo, e o grupo do Inter é bem jovem. Como é que tu sente, no geral, essa vontade do jogador também começar a entender mais de sistema tático, dessas variantes que tem de jogo a jogo e não ser simplesmente aquela coisa de fardar e ir pro jogo? Não, o Vinícius é sempre bem claro nas colocações. Ele é sempre bem direto, ele fala o que ele quer e os jogadores estão dispostos a ouvir o que ele quer explicar e a entender, entendeu? Ele sente o tesão em fazer o que ele pede, entendeu? Em que momento algum a gente deixou de falar assim, não está dando certo o que o Vinícius pediu, vamos largar de mão e fazer do nosso jeito. Em momento algum a gente fez isso, a gente sempre mantém a mesma filosofia, sempre o que ele pede, com paciência e com calma. Rola isso nos bastidores às vezes, né? Do rola. Jogador. Rola. Não pode ser hipócrita falar que não rola, que rola. Só que desde o início a gente manteve essa postura, a gente vai até o fim dessa maneira. Dessa maneira, quando a gente perdeu pro Aimoré, a gente não é questão de que estava tudo errado. Igual a gente ganhou do Pelotas, não é questão de que está tudo certo também. Podemos crescer muito ainda mais na competição. Agora, outro aspecto que tem sobressaído no Internacional é a questão da condição física.
O Inter tem sobrado, né, no segundo tempo contra adversários, né, contra o Guarani de Bagé. É uma partida difícil, aí o Inter, na segunda metade do segundo tempo, tomou conta, né, do jogo, já vinha criando oportunidades, mas tomou conta pela condição física. E esse aspecto, aliado aos trabalhos técnicos, táticos, enfim, como o próprio Vinícius destacou, são importantes, né, Vinícius, no plano geral da equipe. Aliás, nós temos que fazer também uma observação em relação ao Gustavo Pires, que é o nosso preparador físico, né, que já é bastante conhecido aqui da cidade, teve também uma passagem pelo Rio Grandense, né, um profissional de muita qualidade, de muita capacidade, né, que vem trabalhando muito bem esses atletas já desde a pré-temporada, né, e é uma peça importante também como condutor ou como um treinador auxiliar, né, que hoje eu vejo muito futebol assim também, né, tendo na comissão técnica muito mais treinadores auxiliares, né, que possam também contribuir não só na sua função específica, como é o caso do Gustavo, na preparação física, mas que também tenham os olhos voltados para os conteúdos táticos do jogo, né? Isso é importante. O Gustavo reúne todas essas características aí e, como prova, nós temos experimentado o desempenho, aí, a performance física também que os atletas vêm tendo nas partidas, né? E é importante tocar nesse ponto da preparação física, né, Gilson, porque eu tenho uma opinião bem particular em relação a isso. Eu vejo a preparação física e posso falar disso com propriedade, porque durante muito tempo fui preparador físico também dentro do futebol, né? Eu vejo muito mais a preparação física como uma das ferramentas, né, que podem dar sustentação ao plano tático do jogo. O futebol é um esporte essencialmente tático, é um esporte de organização, então nós temos que trabalhar sempre dessa forma, né, buscando a organização, aproveitar bem os espaços do campo, né, ocupar de forma equilibrada os espaços do campo, porque eu vejo que sempre o norte tem que ser a função tática e a preparação física como um dos alicerces, né? Eu acho que é ver de uma forma muito reducionista, né, a responsabilidade da preparação física no resultado de uma partida. Eu acho que se a equipe é organizada, nós temos a economia de energia, é o correr certo, né, que a gente usa no futebol. Nós trabalhamos insistentemente, né, com os atletas no sentido de proporcionar uma qualidade de recuperação sem a bola, se organizando de forma rápida e adequada, para que nós não venhamos a ter desgaste físico, porque é importante sustentar o desempenho durante os 90 minutos, né? E para isso tem que se ter uma equipe organizada, e para se ter organização nós temos que ter como principal balizador a tática, né? Então hoje o futebol vem caminhando para isso, a gente já vê em grandes equipes do futebol mundial trabalhando nesse sentido, né, de ter o plano tático como a força, e aí são vários os exemplos a nível mundial, e nós, com toda a humildade, com as limitações até profissionais que nós temos, a gente tenta também ir nesse caminho, nessa linha. Então eu vejo quanto mais organização a equipe possa ter nos diferentes momentos do jogo, né, na hora de organizar para atacar, na hora de organizar para defender, as transições do jogo, né, a troca de posse, que são momentos que muitas vezes no Brasil aqui a gente negligencia esse momento, porque é difícil de se treinar, é difícil de tirar esse tipo de comportamento do atleta. Então a gente procurando ser forte nesses 4 momentos aí, a gente se aproxima do desempenho, a gente se aproxima de uma economia maior de energia, né? E guardadas as proporções do que as maiores equipes fazem no mundo, nós com toda humildade aqui no Internacional de Santa Maria procuramos seguir essa linha. Não desvalorizar a preparação física, ao contrário, é um dos pilares de sustentação e um dos segredos do nosso sucesso, mas nós temos como grande balizador hoje do trabalho a questão da organização de jogo, né? Pensar de forma sistemática as ações que os atletas vão ter na partida, porque eu acho que dessa forma a gente economiza muito a energia e consegue manter o nível de desempenho e a competitividade durante os 90 minutos. Legal. Você esteve acompanhando o jogo do Avenida, que é o próximo adversário do Inter de Santa Maria, no domingo que vem, Vinícius? Sábado, perdão. Você acompanhou a equipe no empate com o Guarani de Venâncio Aires, né? Rapidinho, eu queria que você falasse pra gente, assim, aquilo que você enxerga de mais perigoso na equipe do Avenida, que desta vez vai jogar em casa, vai jogar no estádio dos Eucaliptos e, pelos resultados últimos aí, vai fazer uma pressão em cima do Inter de Santa Maria. Nós já tivemos, né, uma experiência semelhante lá em Pelotas, que é outro local também de um contexto bem difícil de se jogar, né? E não vamos esperar nada diferente disso do Avenida, né? O Avenida vem de 2 ou 3 jogos aí sem conseguir a vitória, né? Acabou perdendo sob seu domínio para o Guarani de Venâncio, né? Antes dessa rodada que aconteceu ontem.
Então vai querer descontar, é óbvio, né, em cima da nossa equipe. Porém, nós não podemos nos preocupar com situações assim, né? Nós temos que nos preocupar com as situações que nós podemos controlar. E o que nós podemos controlar é ter uma semana boa de trabalho. Eu tive ontem em Venâncio Aires não puramente para assistir o jogo, e sim para coletar um material para poder passar aos atletas, fazer uma análise, né, daquilo que foi o desempenho do Avenida e poder passar isso aos atletas, essa informação, porque rodada a rodada as equipes vêm se modificando. Nós não podemos esquecer também que algumas contratações, a partir de agora as equipes vão fazer também, o Avenida deve ter contratado aí de 2 a 3 jogadores também, que provavelmente estarão à disposição já para o jogo do final de semana. Então todos esses cuidados, esses detalhes, nós procuramos ficar atentos, porque lá no final é o que acaba fazendo a diferença, né? Então, fazendo uma boa preparação para esse jogo com a Avenida, em primeiro lugar, fazendo uma análise, e em cima dessa análise, conduzindo bons treinos até a data do jogo, eu acho que é o que nós podemos controlar e é o que a gente deve levar para o jogo. E deixar esse contexto de pressão e arbitragem, ou de algum ambiente desfavorável que o Avenida queira criar para esse enfrentamento lá do lado deles, e nós nos concentrar naquilo que foi forte, que nos trouxe até aqui, né, com essa campanha, por exemplo, de 7 jogos de invencibilidade. Perfeito. O Eduardo nasceu em São Paulo, capital, né, Eduardo? Isso. E jogador de futebol depois, né, quando ele cresce, ele vira profissional, o pessoal brinca muito que ele torce para aquele time que paga o salário dele. Mas quando na infância lá, para quem que o Eduardo torcia? Algum time fora de São Paulo mesmo? Como é que é? O Eduardo era corintiano quando pequeno. Corintiano quando pequeno. Dia ao estádio, como é que é? Dia ao estádio e tudo. Corintiano mesmo. Hoje em dia você não sou muito ligado a isso mais. Hoje em dia levo mais no profissionalismo. Hoje em dia eu sou Inter de Santa Maria, torcedor do Inter, mas quando pequeno, corintiano. E o carinho do torcedor aqui, né? Porque o 9, né, é aquele, o goleador, né? Aquele que tem a fama de fazer os gols da equipe. E tu vem tendo a felicidade, né? Como é que vem recebendo o carinho do torcedor aí do Inter SM? Não, tá sendo maravilhoso, torcedor carinhoso, nas minhas redes sociais, mandando mensagem de apoio, depois das partidas dando os parabéns para mim, para a equipe, pelos gols. Eu estou muito feliz com a torcida, muito feliz, correspondendo à altura, e podem esperar que vai ter muito mais dedicação, espero que saiam mais gols e possa ajudar a equipe. Para encaminhar o final? Não, da minha parte tem uma última pergunta para o Eduardo. A gente tem na última década uma história bem interessante com camisa 9 aqui de Santa Maria. Ele era santamarense, mas fez a carreira, boa parte da carreira aqui, que foi o Josiel. Sim. Que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Paraná, mas ele já foi com uma idade bem avançada. E depois acabou jogando no Flamengo também. Mas ele por muitos anos defendeu a camisa do Internacional de Santa Maria e sempre foi artilheiro aqui. Então, tu aos 22 anos de idade, tendo essa temporada, o que o Eduardo imagina para a carreira dele, o que é possível, tendo no passado recente aqui no próprio Inter de Santa Maria jogadores que depois foram despontar para a elite do futebol brasileiro? Sim, vejo como espelho o Josiel, né? Soube da história dele aqui na cidade, no Inter. E eu almejo coisas grandes, cara. Todo mundo sonha um dia chegar na seleção brasileira, jogar em um grande clube da Europa, um grande clube aqui do Brasil. E eu almejo primeiro aqui conquistar os objetivos que nós traçamos aqui no Inter de Santa Maria, marcar o maior número de gols possíveis, conseguir consequentemente o acesso, o título, que vai ser muito importante. Legal, bacana. Eduardo Gomes Hipólito Júnior, é isso? Isso. Muito obrigado pela participação aqui no Central do Esporte, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite, foi uma grande honra estar com vocês. Legal, que faça muitos mais gols ainda pelo Inter de Santa Maria. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Boa sorte, olha, tá indo no caminho certo aí, viu? A gente está sempre à disposição e fica o meu agradecimento, né, pela divulgação do nosso trabalho aí, que está sendo desenvolvido com muita seriedade e responsabilidade, né? O torcedor santamariense pode esperar isso de nós, né? Não tem como prometer acesso, né, ou até mesmo a classificação. O que eu posso prometer é muito trabalho, né, seguir no pensamento jogo a jogo, né, que foi o que nos trouxe até esse momento, né, e seguir tratando todas as situações com a responsabilidade que um clube da tradição do Internacional de Santa Maria precisa. Agradecimento, na verdade, quem faz é a equipe de esportes da TV Unifa, porque o Vinícius Munhoz, ele é aquele cara disponível no telefone, na rede social, em bate-papo, a hora que for, o momento que for, a circunstância em que for. Na vitória e na derrota. Exatamente, está lá respondendo, agradecendo alguma mensagem de apoio, respondendo alguma crítica, alguma situação, sempre de uma maneira muito educada e uma maneira muito gentil, até muito próxima, assim, dos profissionais que trabalham e que precisam, né,
da notícia do futebol, enfim, do esporte para levar a notícia, enfim, levar a informação. Central do Esporte agora vai fazer um intervalo de 1 minuto, mas já retorna para falar de terceirona e tem também futsal no segundo bloco. Até mais! Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O programa Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está nos acompanhando pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Neste segundo bloco, o professor Gilson Piber, José Quintana Júnior fazem companhia para a gente aqui no programa. E a gente começa falando nesse segundo bloco, pessoal, ainda de futebol. Vamos falar um pouquinho da terceirona, que é a segundona, né? A segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O Rio Grandense, infelizmente, perdeu mais uma partida, recentemente agora 2-1 para a equipe do Sapucaense, lá no Arthur Mesquita Dias, em Sapucaia do Sul. Já havia perdido também para o Grêmio Esportivo Bagé, 4-0. Tá complicada a vida do Rio Grandense, né? A gente às vezes comenta, bate um papo aqui nos bastidores de, às vezes, não saber o que está acontecendo lá nos eucaliptos e... uma situação delicada, né, professor Gilson? Bem complicado, uma largada ruim, né, do Rio Grandense. Não conseguiu estrear jogando em casa. Depois teve que pegar o Bagé, que tem uma equipe mais experiente, foi goleado por 4-0. E pegou um Sapucaense que também, né, precisava de recuperação, perdeu por 2-1. Agora, nesta quinta-feira, recebe o Inter B, que tem atropelado os adversários. Só da goleadas, terceirona, né? Só goleadas. Então é uma dificuldade, né? Eu acho que o mérito, né, da atual direção do Rio Grandense é a manutenção do clube aberto, né, em funcionamento. Agora a campanha ela é bem complicada. Eu acredito que os dirigentes já deveriam imaginar algo desse tipo, levando em conta, né, o grupo de jovens que foi montado. Meu receio é que algum jogador aí, né, fique, entre aspas, queimado, né, por uma campanha ruim. Isso não deve acontecer. Acho que o torcedor tem que ter calma também, né, porque é uma garotada aí que está buscando seu espaço dentro das condições oferecidas. São 180 minutos de tempo regulamentar em que o Rio Grandense já atuou. A equipe não marcou, aliás, marcou um gol, né? Sofreu 6 gols já. E o Rio Grandense hoje, Quintana, é o 8º colocado no grupo A. Claro que não tem mais como cair, porque não tem para onde cair, não tem quarta divisão, né? E a gente cria aquela expectativa, voa, Periquito, né? Vamos de uma vez, mas tá difícil, né? Tá difícil. O ano passado já foi muito complicado, tanto que o Rio Grandense caiu para a Série C, né? Eu honestamente eu não crio essa expectativa. Até eu tenho que tomar cuidado com as palavras que às vezes parecem implicância, né? Mas eu não sei. Eu acho que a coisa, ela precisa... É muito reflexo do que aconteceu no passado. Eu nunca entendi o que aconteceu em 2016, que reflete diretamente para esse rebaixamento, para a situação financeira que o clube se encontra, porque tinha todo um grupo acordado, dispensou todo o grupo de jogadores e a comissão técnica, faltando poucos dias para estrear na divisão de acesso, enfim, teve que montar um grupo às pressas. Foi um vai, não vai, né? Exato. A questão do Rio Grandense, a gente vê muitas brigas de bastidores. Recentemente brigou com a associação Amigos do Rio Grandense. Amigos do Rio Grandense. É uma questão que, apesar do nosso futebol do interior, e principalmente das divisões de base, serem situações ou estruturas amadoras, quando tu está disposto a fazer futebol, a gente tem que pensar, não basta boa vontade. A gente não questiona a boa vontade dos dirigentes, mas a gente questiona qual é o grau de instrução de fato para estar à frente de um clube. Só a boa vontade não garante
um resultado satisfatório, né? Exato. Como eu disse, o clube está aberto, está funcionando, mas a dificuldade, assim, a razão maior do Rio Grandense é o futebol. Esse ano até foram criados outros departamentos que vêm alcançando êxito, enfim, mas o futebol dito profissional, ele não pode ficar à mercê desses outros departamentos. O que vocês acharam da presença do Matheus Bach, né, filho do técnico Tite, ao Rio Grandense no último fim de semana? É o tipo da coisa assim, ó, que é legal, mas ao mesmo tempo que poderia ser melhor explorado. Questão de marketing, porque se ele vinha, foi de surpresa, por que não explorar isso? Por que não convidar a comunidade de Santa Maria? Por que não fazer algo em cima disso? Se tornou uma foto com os dirigentes, o próprio filho do Tite ali com a camisa da seleção, e agora eles vão leiloar para trazer algum recurso para o clube. Não sei. Honestamente... Eu acho que é esse o efeito conseguido. É esse o efeito conseguido. Nada além disso. Me passa, professor Com todo Gilson, respeito. Me passa, professor Gilson José Quintana Júnior, você que está nos acompanhando pelo canal 15 da NET ou pelo Linfra Online, que talvez ele possa ter vindo dar uma olhada aqui, fazer alguma coisa, mas não ficou muito claro, né? Me parece assim que, não desmerecendo o Rio Grandense, né? O jogo do Inter de Santa Maria, inclusive tinha jogo no final de semana, né? Em Santa Maria e até onde se sabe ele não foi ao estádio Presidente Vargas. E o Rio Grandense vai ter de jogar com o Presidente Vargas, né? Não me ficou muito claro o motivo. Veio fazer uma visita? Veio, mas trouxe uma camisa? Trouxe, da seleção brasileira. Mas e aí, né? De que maneira, como o Quintana colocava, de que maneira explorar melhor isso, aproveitar isso? Não me ficou muito claro, me pareceu, olha, eu vou acreditar na teoria de que foi uma visita surpresa, ele veio visitar algum amigo na região, alguma coisa, resolveu passar por aqui, fizeram um convite, ele foi, né? Alguém muito ligado ao Rio Grandense convidou, mas não ficou muito claro isso para mim. Nessa questão. Eu só torço que o Rio Grandense, uma vez que defina, porque ele teve o risco de fechar as portas, né, em função das dívidas, uma vez que quer dar sequência no futebol profissional, que realmente se profissionalize, da maneira que for possível, seja com uma diretoria mais enxuta, seja com menos pessoas nos bastidores, mas com pessoas que possam se dedicar e projetar o Rio Grandense. Não é uma questão de trazer a rivalidade aqui no comentário, mas quando a gente vê uma das coisas que o Heriberto Marqueto acertou desde que ele assumiu o Internacional fez um planejamento para pagar as dívidas. E ele está rigorosamente cumprindo com isso. Os resultados em campos, alguns, como a temporada passada, foram um desastre. Mas esse ano tem um time equilibrado, uma folha salarial bastante baixa, apostou no cara certo, que foi o Vinícius Munhoz, para montar o grupo, mas aquela folha de pagamento de dívida persiste, ou seja, planejamento. O Rio Grandense precisaria disso. E a grande questão é que, né, isso reflete, o Rio Grandense tem menos de 30 associados, né, tem dificuldades lá para liberar o seu estádio. Então inequivocamente vai são acabar detalhes né? que vão se somando um ao outro e o resultado a gente vê, né? Vamos pular 2 divisões. Vamos para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. A gente já tem as semifinais definidas. O time do Veranópolis, do Thiago Nunes, acabou sendo eliminado pelo Grêmio Professor Gilson. A gente tem então Grêmio Novo Hamburgo, Inter e Caxias. Quero fazer uma ressalva aqui rapidinha, que eu tive a oportunidade de acompanhar as 4 partidas das quartas de final nesse final de semana e gostei muito, mas muito mesmo da atuação do Anderson Daronco no Clássico Caju. Não foi uma partida de futebol fácil para ser apitada mais uma vez e o Daronco teve imposição, o Daronco cumpriu, assim, ele sempre esteve muito perto do lance, quando teve de expulsar jogador expulsou, quando teve de dar cartão amarelo deu cartão amarelo, quando teve de pedir para o técnico se conter na área reservada, ele pediu, foi, enfim. Olha, eu acho que o Juventude não tem o que reclamar do Daronco, o Caxias não tem o que reclamar, as torcidas, enfim, fez uma grande atuação. Agora o Gilmar Dalpozo perdeu os 3 cajus, né? Ora, em outros tempos se dava e por isso mudança radical lá os resultados nos clássicos acabou virando piada em programa nacional, hein, né? De pede, não pede música, se pode, se não pode, né? Agora assim, ó, se as equipes do interior, né, não perderem por uma larga diferença de gols nos jogos de ida, que serão em Porto Alegre, a dupla Grenal pode se atrapalhar jogando a segunda
né, em Novo Hamburgo e em Caxias do Sul. Embora essas quartas de finais mostraram que 2 gols de diferença é uma vantagem bem grande para um time do interior reverter. Tanto que nenhum nem outro conseguiu reverter, né? E a dupla Grenal acaba ficando, Quintana, tendo como adversários as 2 melhores campanhas das equipes do interior na primeira fase, né? Eu diria que durante a primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Novo Hamburgo foi a melhor equipe disparada. Ela chegou a ter uma sequência, se não me engano, de 6 vitórias consecutivas. 18 pontos. 18 pontos. Depois né? deu uma respirada. Mas a dupla Grenal, todo ano ela demora para entrar no Campeonato Gaúcho, até porque vai trazendo reforço, vai testando o jogador, tem a questão da preparação física. Eu acho que no atual momento o melhor futebol com uma certa diferença de nivelamento da dupla Grenal em relação aos demais times. Concordo com o professor Gilson Piber. Por se tratar de mata-mata, o time inferior pode surpreender. De que maneira? Se retrancando e dificultando de todas as maneiras o primeiro jogo em Porto Alegre e no segundo jogo fazendo o contrário, abafando o calor da torcida e tudo mais. Até porque o Grêmio está envolvido na Libertadores e o Inter na Copa do Brasil. Né? Exatamente. Agora, se a gente for analisar racionalmente, friamente, hoje a dupla está sobrando. Provavelmente, Grenal na final. São os grandes favoritos. Do futebol, a gente vai para o futsal agora, estadual Série Bronze. O União do Henrique Braibante, que esteve aqui com a gente no programa anterior, estreou no final de semana, professor Gilson Quintana, e foi surpreendido em Cachoeira do Sul, chegou a estar vencendo o jogo e tudo mais, acabou perdendo por 7-4, a gente tem os gols aqui para mostrar e para a gente dar uma analisada. Vamos dar uma olhadinha então, ó. O Márcio Santos roda para a gente aqui na tela. O União de uniforme claro abriu o placar, fez 1-0 com o Filipinho. Na sequência, numa bobeada aí, ó, num bate-rebate, um lance muito esquisito, olha só. O empate da equipe do São José lá de Cachoeira do Sul. O União voltou a ficar na frente, 2-1, com o gol do Ricardo. Perna esquerda na cobrança de escanteio. Mas depois, ó, só deu São José lá de Cachoeira, a equipe que jogava em casa no toque me voe, toca aqui, toca ali. O Dalvan empatou o 2-2. Tem aí agora a virada da equipe do São José já no segundo tempo, 3-2 com o Dioguinho. Muito bonito o gol. Tem aí o 4-2, o União parecia meio atordoado, ó. 4-2, gol do Dioguinho de novo. A informação que eu tenho é que o União fez um bom primeiro tempo e caiu muito de produção na etapa final. Até o goleiro, o Chimbinha fez já o 6-2, né? Mas já tá com o goleiro linha, né? E daí tu já era aquele desespero, né? Já era aquele desespero. E essa queda de rendimento aí... Descontando aí o Pérez 6-3. Fez com que o time do São José lá de Cachoeira conseguisse a vitória. Mais um gol aí, ó, no desespero. O União acabou tomando o 7º gol, né? O Conrado marcando o gol aí. E o gol que fechou aí a derrota do União. Bernardo. Aí 7-4. Larga com derrota a equipe do União. União que no próximo final de semana tem clássico, né? Contra o Nova Geração. Onde é que vai ser esse jogo, professor Gilson? Olha, o local ainda não pelo menos até o início da gravação não estava definido. Poderia ser no Corinthians ou no Sesc Senat. Sesc Senat, onde a equipe da universidade jogou no final de semana, venceu por 3-2, é isso? 3-2, um jogo bem movimentado, né? 0-0 o primeiro tempo e no segundo tempo, né, saíram os gols, a universidade saiu na frente, Caçapava empatou, a universidade fez 2-1, Caçapava empatou de novo e faltando menos de 3 minutos aí o gol da universidade, o gol do Carlos, né? Fez 2 gols o Carlos, o Baldiac fez o primeiro para a universidade. É boa a equipe de Caçapava, né? Uma boa equipe aí, olha, vai trazer muita dificuldade para os representantes de Santa Maria. Legal, vamos ficando por aqui então. Muito obrigado, José Quintana Júnior, professor Gilson Piber, pela participação em mais um Central do Esporte. Tá bom, e uma feliz Páscoa, né? Exatamente. Aliás, telespectadores. Uma das nossas reprises é inclusive no domingo, então uma feliz Páscoa a todos. E a gente espera que o esporte de Santa Maria continue prosperando, né, professor? E a gente torce, né? A gente gostaria muitas vezes de falar coisas melhores, mas infelizmente em alguns momentos isso não é possível. Verdade. Dias melhores virão, dias mais doces, né? Vamos aproveitar o trocadilho com a Páscoa. Exatamente. Grande abraço a todos, você pode acompanhar o programa na íntegra também no Unifra Online, no nosso canal do YouTube, Central do Esporte volta, claro, na próxima terça-feira, 7 da noite, a gente vai estar aqui na TV Unifra ou a qualquer momento no Unifra Online. Grande abraço a todos e até lá.